Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos para a lição? E hoje inicia-se um novo trimestre, né, que é outubro, novembro e dezembro da lição da Escola Sabatina, cujo assunto, né, que nós estudaremos, ela tem como título nesse trimestre, chama-se Lições de Fé no livro de Josué, que é este aqui, ó. Lições de Fé no livro de Josué. E esse é o novo trimestre, né, que eu havia mencionado ali, ó. Tá? E aqui a lição que nós estudaremos durante esse trimestre, ele fala da transição da liderança do povo de Israel, que passou de Moisés, que havia morrido, e passou para Josué, que foi um jovem assim mais aguerrido, né, mais determinado, para que ele pudesse levar o povo de Israel até a Terra Prometida. E esse trimestre fala da história de Israel nesse ponto. E hoje, sábado, né, 26 de setembro de 2025, ela tem como título, a lição, né? Ela tem como título Receita para o Sucesso, né? Que é essa lição aqui, meus amigos. Receita para o Sucesso. Aí, ó. E na abertura da lição, nós temos esse desenho aqui, ó. Esse desenho aí, que nós observamos, que representa o estudo que nós teremos durante toda a semana, onde nós estudaremos diariamente. E aqui no lado direito, nós temos aqui uma pessoa, que ela está com uma lamparina ali, ó, e está numa tremenda escuridão, né? E ela está tentando achar o caminho realmente da salvação. E no lado direito aqui, ó, nós podemos ver o tabernáculo celestial, a glória de Deus, e aqui está a salvação. E aqui no centro, né, nós vemos o caminho que deve ser percorrido entre essa pessoa que está aqui na escuridão e buscando o caminho. Você pode ver que é um caminho estreito, tortuoso, para ele chegar até realmente o reino eterno, a salvação. E que o único caminho para que realmente aconteça isso e alcançar a salvação é justamente através de Cristo, né? Através da cruz do Calvário. É a única salvação, é o único meio de salvação, é através de Cristo, né? E aqui nas laterais, né, nós vemos aqui, né, são caminhos que levam à perdição, né? São precipícios, né, que podem levar as pessoas à perdição. E essa pessoa tem que realmente estar com a lâmpada nas mãos, que é a palavra de Deus, né? Para poder realmente ter esse caminho e possa obter a salvação. E a lição de hoje, que inicia-se hoje, né? Receita para o Sucesso, onde nós vimos ali aquele desenho, onde aquela pessoa só tem sucesso através de Cristo, né? E pensando nisto, o responsável pela lição da Escola Sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, cujo responsável pela lição desse trimestre chama-se senhor Barna Maggiarosi.
E foi ele que colocou este verso para memorizar, que diz o seguinte: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. E aqui foi dito realmente por Deus para Josué, que está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Essas palavras de Deus que inspirou Josué a escrever, que serviu não só para ele como líder, né, que ele deveria andar no caminho correto, não se desviar dele, e que ele pudesse realmente ter um rumo, um foco certo, que é Jesus, e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, para que ele pudesse ter sucesso, ser próspero, né? E essa mensagem não era só para ele, o líder Josué, que naquele momento ele estava abraçando aquela liderança do povo de Israel, mas também para o próprio povo de Israel. Onde Josué ele assumiu essa liderança para justamente levar o povo de Israel até a Terra Prometida, um lugar que foi realmente interrompido ali por Moisés, que ele havia morrido, né? E que a Bíblia fala lá em Deuteronômio 34:9, que diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. E foi justamente por isso, né? Por ser uma pessoa diferente, né? Uma pessoa forte, arrojada, jovem, que Josué realmente foi escolhido para ser o líder do povo de Israel. E Josué, por ter conhecimento dos desafios que o povo de Deus teria, né? E que eles teriam para alcançar a terra prometida de Canaã, por ele ser um profeta, ele alerta, né, o povo, para as pessoas não se desviarem dos caminhos de Deus diante das dificuldades e aflições que eles teriam, e que as pessoas deveriam ser fortes, corajosas, acima de tudo, obedecerem à lei de Deus, para que tivessem sucesso, ou seja, para que eles pudessem ser prósperos, né? Moisés enfrentou o deserto e Josué, nesse momento, ele enfrentaria as milícias, né? As batalhas ali em Canaã. E o povo de Israel precisava realmente de um líder forte espiritualmente e fisicamente para enfrentar os guerreiros chamados cananeus. E a nomeação de Josué como substituto de Moisés ocorreu imediatamente após a morte dolorosa de Moisés. E Moisés também, não só ele não pôde dar sequência para ele levar o povo até a Terra Prometida, mas também porque ele havia fracassado, né, no deserto de Zin, mais precisamente ali em Meribá, onde Moisés faltou com a reverência e obediência para com Deus, e quando faltou água ali para aquele povo que estava ali revoltado, Deus pede para Moisés que ele falasse com a rocha para fornecer água para o povo, e Moisés acabou se batendo com o seu cajado, tocando 2 vezes na rocha, e esse ato de desobediência, né, para com Deus o impediu de entrar em Canaã, e assim ali naquele momento Deus falou que tinha chegado o fim da vida de Moisés, e como de fato ocorreu, ele morreu e assumiu realmente Josué, que logo foi substituído e assumiu, que está lá em Números capítulo 20, versículo 7 até 12. E esta semana nós abordaremos justamente sobre este novo líder, Josué, que foi escolhido através de muitas orações, né? Porque o povo de Israel tinha que ter assim muitos desafios militares de força, não só força física como espiritual,
e que tinham atividades agora bem diferentes do que o Moisés fazia antes. Onde a característica de Moisés era o diálogo e a mansidão. E na liderança de Josué, necessitava assim de coragem, de fidelidade. E cuja função principal de Josué era na base militar, ou seja, retirar aqueles homens fortes que habitavam ali em Canaã indevidamente, para que o povo de Israel tomasse posse daquela terra. E isso sugere que o que a Bíblia fala pela expressão sai adiante de nós, que está lá em 1 Samuel 8:20, ou seja, para que esse líder fosse na frente, instruindo, e que realmente na parte física, realmente retirasse as pessoas que estavam ali em Canaã. E em Êxodo 17, 9 e 14 fala sobre isso, né, sobre essa proeza militar de Josué, que liderou os israelitas contra as forças de Amaleque, né? E esse foi um dos exemplos realmente que foi necessário de força. E na abertura da lição de hoje, o responsável pela lição desse trimestre, na abertura da lição de hoje, ele dá um bom exemplo para nós, quando ele fala desse professor e diretor de música de Boston, da Filarmônica, da Orquestra Filarmônica ali de Boston, que ele é chamado de Benjamin Zander, que ele misturava assim uma aula de interpretação musical, e ele fala algo para a reflexão dos seus alunos. E percebendo Benjamin a preocupação e a ansiedade dos seus alunos diante de uma avaliação que ele faria, do desempenho sim, de cada um, e para deixar os alunos assim, bem à vontade, ele incentiva que os alunos dessem o máximo do seu potencial. E Benjamin, no primeiro dia de aula, ele menciona que todos os alunos receberiam nota 10 no curso, no primeiro dia de aula. E segundo Benjamin, essa nota não era uma expectativa a ser cumprida, mas uma possibilidade a ser vivida. E o único requisito a todos era que eles escrevessem uma carta nas 2 primeiras semanas do semestre desse curso, que eles fizessem assim, explicando por que eles mereciam essa nota 10. Essa é a atividade que o professor Benjamin deu aos alunos. E dentro desse contexto, assim, desse estudo, eu vou acrescentar também o poeta Victor Hugo, que ele disse, mude suas opiniões, porém mantenha seus princípios. A lição dessa semana, que ela foca no livro de Josué, trata-se de novas possibilidades na sua forma de conduzir o povo de Israel até Canaã. E Moisés liderou Israel por 40 anos. E agora estava no passado, já tinha passado isto. E outra pessoa entrou no seu lugar com maneiras e formas diferentes de conduzir. E a saída do povo de Israel do Egito e as peregrinações pelo deserto foram marcadas assim por muitas reclamações, rebeliões do povo, teimosia. Porém, agora havia terminado tudo isto, porque ali, diante de Josué, no novo líder, estava uma nova geração. Porque aquela geração ranzinza, teimosa, havia morrido no deserto. E uma nova geração surgiu disposta a obedecer a Deus. Estava pronta para entrar naquela terra prometida, com pessoas mais jovens, mais fortes fisicamente, não com uma expectativa a ser cumprida, mas com uma possibilidade certa a ser vivida, né, por essas pessoas. E nessa semana nós abordaremos com detalhes diários a lição 1,
que tem como título Receita para o Sucesso, onde nós estudaremos a maneira, o jeito de como Deus abriu uma nova etapa na vida do povo de Israel, e nós falaremos de alguns assuntos como por que é importante e relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés. A resposta nós veremos, está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 até 22, e Josué, versículo 1 até 9. E assim, meus amigos, meus amigas, nós teremos um estudo maravilhoso nesse novo trimestre, né? Nessa nova lição aqui maravilhosa, que nós estudaremos durante todo esse trimestre, né? Que essa aqui é o livro de Josué, e que todos possam obter isto, que é realmente muito bom para o nosso crescimento espiritual, e que todos tenham realmente uma semana abençoada,